Olá, galera, tudo bem? Vamos falar um pouco de Gestalt. O que é a Gestalt? Vou compartilhar a tela aqui. Bem, Gestalt é um ramo da psicologia experimental cuja atuação se concentra no estudo da percepção, linguagem, aprendizagem e memória. Então, a teoria busca explicar a relação entre o ser humano e seu universo a partir do entendimento que o ser humano tem dos objetos e dos estímulos captados no ambiente e principalmente como é que se dá a percepção humana dos objetos, né? E a construção de sentidos, né? E do pensamento de mundo. Então, a Gestalt vai estudar como é que você e seus sentidos lidam com o universo ao redor que eles captam, né? E como é que você faz a análise, né? E a interpretação dessas questões. Bom, a gente tem que ter na cabeça que nós somos criaturas, né, do pensamento, mas a gente também é fato físico. Então, muito da maneira como o ser humano se constrói tem a ver com a nossa constituição física. O fato de nós sermos uma raça, uma espécie, né, bastante destrutiva, né? O fato da a gente sempre ter uma ânsia muito grande por segurança vem do fato da gente ser fraco. O ser humano, ele é um animal relativamente fraco, né? Você tem uma ideia de comparação, com o mesmo peso de um ser humano, um chimpanzé adulto é 6 vezes mais forte. Então, a gente se constituiu a partir da nossa percepção da própria fraqueza, né? Várias das questões humanas advêm disso daí. E para Gestalt, que a gente está falando em questão de percepção, o fato de nós sermos animais bípedes influencia muito o fato de nós sermos bípedes e o fato de nós sermos visuais, né? Então, a gente tem na nossa mentalidade uma visão de mais longo horizonte, né? Porque a gente sempre enxergou mais longe, é uma vantagem competitiva você ser mais alto, você enxerga o inimigo de antes, né? A gente tem a percepção da manipulação, que é algo que a gente sempre teve facilidade por ter 2 patas livres, né? Para lidar com os objetos. Enfim, as reações que a gente tem, elas são naturais, acontecem espontaneamente, né? Que é o que diz aqui, né? As reações e as formas que elas provocam nas pessoas são muitas vezes naturais e acontecem espontaneamente. Quer dizer, ninguém precisa aprender a ver ou cheirar, são funções inerentes, né, ao seu funcionamento. Porém, captar e decodificar são coisas diferentes. Ninguém tem que te ensinar a cheirar, mas você precisa aprender a identificar os cheiros. E com o tempo você vai fazendo isso mesmo. Com o tempo você identifica determinados cheiros, né? E eles provocam reações imediatas. É a mesma coisa com a imagem. Vamos pegar apenas no quesito de cor, por exemplo. Você está desenvolvendo uma percepção cromática mais refinada que a maioria das pessoas, e ao final do curso, provavelmente você será mais capaz de definição cromática do que os outros. Seu olho melhorou? Não. O que melhorou? A sua capacidade de compreensão e decodificação. Então, esse é um aspecto muito importante, né? E a mente humana, em base à sua própria experiência, ela sempre vai buscar ter ordem e sentido, né, em qualquer estímulo que recebe. Por quê? Para que eu consiga decodificar uma mensagem, eu tenho que organizar ela, né? Então, você entra no local, tem uma série de estímulos, né? A sua mente vai começar a colocar esses estímulos em categorias, ela vai organizar esses estímulos, né? De maneira que ela seja capaz de entender. Então, você entra num ambiente, você entra numa confraternização da empresa, por exemplo, né? Uma empresa grande, que tem um número de pessoas muito maior do que apenas o seu departamento. Então, somente ela vai fazer um rastreio geral, ela vai identificar os patrões, ela vai identificar os seus colegas, ela vai identificar
eventuais outras pessoas que você não sabia que trabalhavam ali, mas que você conhece. Ele vai identificar pessoas que você gosta, que você não gosta, o colega que está competindo pelo mesmo cargo que você, e ela vai começar a organizar essas coisas, né? Exemplo, o colega que compete no cargo comigo, você identifica a pessoa sozinha num canto, beleza, é uma reação que você vai ter. Ela está conversando muito animada e feliz com o seu chefe. Já é outra reação completamente diferente. Mas por que você teve essa interpretação? Porque você olhou, viu, né? E aí você organizou, sua mente buscou sentido e ordem em todos os estímulos que ela coletou, ok? Então, para isso a gente parte da questão dos fundamentos teóricos, né? Conceitos básicos que são muito importantes para a gente entender a Gestalt. O primeiro diz que não vemos as partes isoladas, mas sim as relações de uma parte independência da outra, ou seja, vemos o todo, né? A primeira percepção do objeto é sempre global e unificada. É aquela, às vezes, né, acontece de você ter uma primeira impressão com as coisas, se encantar e depois ver que não é bem isso. Aí você fala, pô, cara, como é que eu pude me deixar enganar por aquilo? Acontece muito com gente, né? Você conhece uma pessoa, começa um relacionamento com a pessoa, e aí depois de um tempo não dá certo. E você para e pensa, mas gente, mas como que eu não percebi que a pessoa era daquele jeito? E não percebeu mesmo. Porque você não parou para analisar as partes da pessoa, né? Você só viu o todo criou um sentido e já era. Então, assim, a soma das partes é inferior ao todo. Cara, isso é uma coisa fantástica. Parece bobagem, mas não é. A soma das partes é inferior ao todo. Por quê? Porque o ser humano dificilmente analisa as partes em separado. Ele vai analisar sempre o todo, né? Eu dei exemplo de sala de aula, né? De você parar um dia e ficar observando as pessoas andarem. Primeiro observa a pessoa andar, uma pessoa qualquer andando normalmente, e depois se fixa apenas em um pé da pessoa, o direito ou o esquerdo. Cara, é muito louco você pensar que metade do tempo o pé está parado. Ele tá parado. Parado. Metade não, né? Mas praticamente um terço do tempo aí ele está parado, né? Um terço indo para nova posição, ou um pouquinho menos, né? E ele parado. Move, parado. Move, parado, né? E a gente não consegue perceber isso conscientemente, separadamente. Da mesma maneira, a percepção dos objetos, da publicidade, das coisas, ela nunca se dá apenas pelas partes, ela se dá principalmente pela soma geral, pelo todo que a pessoa cria ali. Por isso que é importante, quando a gente constrói o sentido, a gente ter coerência entre significante e significado, entre todas as partes da construção do sentido. Se eu faço algo plenamente harmonioso, eu gero um todo mais forte, né? E também a gente tem que pensar que a análise ela se aprofunda com o tempo. Então, você tem um primeiro contato, você tem uma primeira análise. Quanto mais tempo você for tendo contato, mais vai se aprofundando a sua análise. E aí, né, acontece de você começar a ver as discrepâncias ali no meio. Mas, em via geral, não. Você falar de político, cara. Veja, eu não quero falar de orientação, tá? Mas pergunte para pessoas, escolhe duas pessoas que gostam de políticos que são bem diferentes e pergunte para elas falar a respeito deles. Elas vão falar de uma maneira até bastante parecida. Fala, ó, fala do fulano tal, mas você não pode citar o nome dele e você não pode citar ele fez isso, ele fez aquilo. Não. Descreva ele como pessoa sem citar nomes nem dele nem de ninguém. Você vai ver que ele vai construir um herói. Seja o herói de um, seja o herói de outro, seja o herói de outro, né? Isso é muito engraçado, porque o político é um ser humano, mas você constrói o cara a um não humano, né?
Você constrói ele algo que está acima. E por que as pessoas engolem? Por que as pessoas compram a história? Porque a gente não vê a soma das partes, a gente vê o todo, entendeu? Você não vê o político no banheiro mandando um 2, por exemplo, não vê o cara cagando. E o cara faz, não só na política, né? Mas ele faz a cagada física mesmo, né? Mas você tem alguma propaganda política que mostra o cara lá, a candidata, sentado no troninho com o celular na mão? Não mostra, cara, e com certeza eles ficam. Aliás, provavelmente eles respondem alguns dos seus eleitores ali, né? Mas você não cria essa parte, você cria um todo que, se você for analisar, ele é não coerente, porque ele é um todo que tira um pouco a humanidade, faz o cara ser além do humano, né? Mas ele vende por quê? Porque o todo é mais forte do que a soma das partes, né? A pizza inteira, ela é maior do que todos os pedaços da pizza junto. É ilógico, mas é assim que o nosso cérebro constrói a realidade. Então, você tem que ter na cabeça que o seu cliente não vai ver partes separadas. Ele vai ver um todo. E se o todo for coerente e para ele positivo, reconfortante, ele vai abraçar esse todo. O segundo conceito é: o sistema nervoso central possui atividades reguladoras independentes de nossa vontade. Assim, em busca da própria estabilidade, o sistema nervoso, o cérebro, né, tende a organizar as formas em todos coerentes e unificados. A gente tem, mais ou menos que nem um avião, a gente tem uma espécie de piloto automático, entendeu? E está o tempo todo analisando a rota e gerando resultados, né, pensamentos e reflexões sobre isso. E a sua mente, ela vai buscar procurar o sentido em tudo, e aquilo que não tem sentido, ela vai criar um sentido para aquilo. Para e pensa, qualquer acontecimento inexplicável da sua vida, você achou uma explicação, né? Então, aconteceu um negócio horrível, sei lá, me amaldiçoaram, né? Ou não foi você que cometeu esse erro, foi o inimigo que te derrubou. Cara, você está buscando uma explicação onde não existe, às vezes aconteceu, velho, né? É a teoria do caos. Aconteceram 1 milhão de coisas fora do seu controle e que geraram um acontecimento fortuito, e você foi a vítima daquela vez. No momento seguinte vai ser outra pessoa. Só que não, para você não existe acontecer algo e não ter uma explicação para isso. E você vai gerar explicação e, geralmente, você vai gerar uma explicação que te isenta. Geralmente, você vai gerar uma explicação que te isenta. Mas, enfim. Então, o nosso cérebro, ele possui um mecanismo regulador central que controla nossos processos físicos e psicológicos. Ele funciona de modo ininterrupto, direto e autônomo, você não controla. Assim, o cérebro ele vai recebendo e coletando dados, né? E vai buscando padrões de coerência, vai formando todos explicáveis, né? Na sua própria lógica. É da mesma maneira de um computador de bordo. Isso é uma coisa que você pode utilizar na sua retórica. Quando você gera um todo coerente, vai levando a pessoa para um lado, você cria expectativa de uma possibilidade de uma quebra, uma possibilidade de um momento de profunda convicção daquilo, né, que a pessoa está sendo levada a acreditar, né? Uma boa piada, por exemplo. Uma boa piada, ela utiliza esse mecanismo. Ela cria todos que são coerentes, né, unificados, porém enganadores. Aí lá no final você tem o tcharam, né? Você tem a tirada da piada, né? Onde que o cara faz como é que fala? Onde o cara faz a graça acontecer, porque você achava que o final ia ser um e a pessoa vem com um final inesperado. Esse final inesperado, ele é uma quebra dos significados que o seu mecanismo regulador estava criando para aquilo, né?
Então você vem com a piadinha, vem falando a piadinha, o seu interlocutor vai pegando aqueles estímulos, aquela informação, vai separando eles em todos coerentes, e de repente você vai lá e fala uma coisa que, meu, totalmente contrária. A pessoa ri, é uma reação espontânea pela a destruição, né, do sentido que estava se formando. E tudo, cara, do ser humano, religião, mitologia, superstição, elas advêm dessa necessidade humana de achar explicação. Deus surge, né, para explicar os fenômenos que estão além da compreensão humana. Não à toa, conforme aumentou a compreensão humana das coisas e do universo, diminuiu o papel da religião nas sociedades humanas. A religião é importante, ela é extremamente importante, mas hoje nós somos regidos por leis laicas, leis que são de origem não religiosa e, de uma certa forma, até de origem científica. As leis que nos regem como Constituição brasileira, elas são criadas a partir de uma análise da sociedade, dos acontecimentos, da história, né? E aí você tem leis que regulam a nossa existência. E elas não são mais leis que advêm de um código religioso. Por que isso? Porque a nossa compreensão de sociedade aumentou, a quantidade de coisas sem explicação diminuiu e localizou, e a religião passou a cumprir esse papel. Hoje tem um papel muito mais no foco do social, do individual, da evolução pessoal. Não é que religião não seja importante, muito pelo contrário, é extremamente importante e eu diria até fundamental para que as pessoas vivam alguma espécie de crença, alguma espiritualidade, alguma religiosidade, mesmo que não seja atrelado a uma igreja, uma denominação específica. A gente precisa disso. Mas a gente tem que entender que toda essa importantíssima parte, né, a fantasia, essa importantíssima parte da nossa vida, ela surge das coisas que a mente não consegue explicar. Você sabe, quando se vê estudos de história e arqueologia, né, você considera que os antepassados humanos passam a ter um entendimento religioso, quer dizer, você considera que um grupo de antepassados humanos passa a ter um entendimento religioso quando eles passam a ter rituais fúnebres. Então, a partir do momento que a sociedade, né, que o antepassado humano reflete sobre a morte, que é um fato que até hoje a gente não consegue explicar o que acontece depois, né? O corpo vai virar cinza ou vai virar comida de verme. Mas e o espírito e a alma, né? Lembra que o todo é maior do que a soma das partes? Se você pegar uma pessoa, cortar em pedaços e juntar de novo, né? E a vida, o espírito, a alma, para onde foi isso? O que aconteceu? Como a gente não tem como explicar isso, é aí que começam, né, os desenvolvimentos das religiões. Então a gente sabe que um grupo de antepassados humanos passou a ter um pensamento abstrato, um pensamento religioso, quando eles começam a ter cerimônia fúnebre. Porque aí passa-se a tentar explicar um fato para o qual a percepção humana não consegue atingir, ainda não conseguiu. Certo? Então é muito importante a gente ter esses dois entendimentos à cabeça. Primeiro, o todo é maior do que a soma das partes. Segundo, a nossa mente sempre vai procurar organizar os estímulos que recebe em todos, coerentes e unificados, coerentes com as suas crenças. Tá? Por isso que é tão difícil mudar a ideia de uma pessoa. Por quê? Porque ela não vê o erro, uma vez que ela vê o todo e não as partes, né? E o segundo, que ela refuta aquilo que não é coerente com as crenças dela. Então, a mudança de atitude e de pensamento é muito difícil de ser provocada.